Un monge indiano Mahavira, que nasceu no século VI a.C., ele foi contemporâneo de Siddhartha Gautama. E é muito provável que Siddhartha Gautama tenha se ensinado ou tenha aprendido com Mahavira suas primeiras lições. Mahavira praticava a filosofia da não violência, não matar, não roubar, e ele também fazia meditação para tentar atingir o nirvana. E o mais importante é que Mahavira predicava que, se durante 100 anos a humanidade fosse governada por pessoas boas de coração, todo o sofrimento desapareceria sobre a face da Terra. Já o filósofo Platão, mais conhecido por todos nós, ele foi mais minucioso nesse quesito. Platão escreveu livros sobre a República, sobre a democracia, e ele dizia que a sociedade humana deve ser governada pelo melhor que a sociedade consegue produzir. Quer dizer, pelos homens mais inteligentes, mais sábios, pelos gênios. E naquele tempo, Platão acreditava que os homens mais inteligentes eram os filósofos. Afinal de contas, a filosofia foi a primeira grande ciência sobre a face da Terra. Mas hoje em dia, além da filosofia, nós temos gênios em múltiplos tipos de ciência além dela. E esse sonho de Mahavira e de Platão nunca se concretizou, porque desde os tempos antigos até os tempos contemporâneos, nunca fomos governados pelos melhores, pelo contrário, sempre fomos governados pelos piores homens que a sociedade consegue produzir. Sempre fomos governados por homens que têm um QI equivalente a uma criança de 7 anos, por larápios que surrupiam todas as riquezas que nós conseguimos produzir, e por psicopatas megalomaníacos que realizam uma guerra atrás da outra. Mas, hoje em dia, finalmente, nós temos uma ferramenta muito poderosa para mudar esse panorama. Porque durante toda a nossa história, nós sempre fomos assim, uma sociedade piramidal. Na parte de cima, os ricos e poderosos, e para baixo, o resto de todos nós, os homens que trabalham, os homens que produzem as riquezas, as pessoas que estudam, mas os donos do mundo são uma pequena elite que fica no cimo dessa pirâmide. Mas essa ferramenta ótima que nós temos hoje em dia pode fazer com que esta pirâmide finalmente seja invertida. Que todas essas pessoas que hoje nos governam fiquem aqui embaixo e que os melhores dos melhores dos melhores assumam o poder e governem o resto do mundo. Porque todos esses melhores estão aqui, né? Em meio do povão, né? Em meio da gente que trabalha, da gente que estuda, da gente que paga contas e que hoje se encontra na base da pirâmide. Essa ferramenta maravilhosa se chama computador, que foi inventada, claro, por um gênio, um homem inteligentíssimo que durante a Segunda Guerra Mundial inventou o primeiro computador, a primeira máquina pensante, e com ela conseguiu salvar muitas e muitas vidas e encurtar a guerra no mínimo em 2 anos. Pelo menos foram os cálculos daquela época.
E através do computador, nós poderíamos fazer algo muito fácil, algo muito simples. Bastaria que um gênio de informática escrevesse um questionário com perguntas de alto nível, matemática superior, administração, contabilidade, filosofia, sociologia, psicologia, e que esse questionário fosse colocado na internet com data e hora marcada para ser realizado por todos os homens do planeta. E depois, em menos de 24 horas, nós conseguiríamos sim saber quem são os melhores dos melhores que poderiam nos governar. E é claro, teríamos que fazer um grande movimento social, né, para que esses larápios abandonem, né, todos os poderes que eles hoje usufruam dentro de congressos, dentro de máquinas administrativas, e colocarmos esses gênios a nos governarem. Porque eu acredito sinceramente que se fizermos isso, o sonho de Mahavira seria cumprido. Nos próximos 100 anos, todo o sofrimento que existe aqui na Terra desapareceria nos próximos 100 anos. Eu acredito nisso. Eu acredito firmemente que tudo isso pode acontecer.